O custo, a concorrência e o consumidor são uma trilogia que se delineia na formulação de uma política de preços, tudo sob a vigilância implacável do governo. Dessa forma, mais do que exercício de formulação econométrica, a empresa depara-se também com a necessidade de estudos comportamentais para prever a reação do consumidor, do concorrente e do governo. Acima de tudo, é preciso praticar preços competitivos com base em curvas de experiência que permitam frequentes reduções de custo. A avaliação do preço e do lucro. O lucro é o objetivo primordial de qualquer organização dita lucrativa. Através de uma avaliação, busca-se examinar se o volume de lucro gerado é adequado, em função dos preços praticados, ou se poderia ser melhor. Questões para revisão. 1. Que é preço? 2. Como é calculado o preço na prática? 3. Qual é o significado de um preço alto e de um preço baixo? 4. De que maneira a curva de demanda determina o preço? 5. O que é estratégia de preço premium? Questões para discussão. 1. Discuta as vantagens e desvantagens da estratégia de preço de penetração. 2. Aprecie as vantagens e desvantagens da estratégia de superbarganha no preço da passagem de uma companhia aérea, analise a Azul e a Gol. 3. Discuta o impacto da análise marginal na determinação de preços. 4. Discuta as vantagens e desvantagens de uma política de desconto sobre o preço de venda sugerido ao consumidor, automóveis, eletrodomésticos, seguro de vida. 5. Discuta o preço calculado com base em custo e com base na expectativa do consumidor. Bibliografia. Boone, Louis, Curtis, David. Contemporary Marketing, Nova York, The Dryden Press, 1995. Cobra, Marcos. Marketing Básico, Uma Perspectiva Brasileira, 4ª, ed. São Paulo, Atlas, 1998. Dias, Ivan Pinto. Análise das relações entre custo, volume e lucro. São Paulo, FGV-AESP, 1970. Donnelly Jr., Dames H. Ivancevich, John M. Analysis for Marketing Decisions. Homewood, Illinois, Richard D. Ervin, 1970. Equipe de professores da USP. Manual de Economia Editora Saraiva. São Paulo, Saraiva, 2002. Kotler, Philip. Administração de Marketing. São Paulo, Prentice Hall, 2001. Montoro Filho, André. Ética e Economia. Reflexões sobre a ética concorrencial em economias de mercado. Rio de Janeiro, Campus, 2012. Pindick, Robert, Rubenfeld, Daniel L. Microeconomia. 4. ed. São Paulo, Macron Books, 1999. Cantinho Empresarial. Roteiro. Diagnóstico do preço na prática. O modelo de diagnóstico do preço envolve as seguintes análises. Checklist do lucro. Fluxo do diagnóstico do desempenho da prática de preço, figura 12,8. F12-08-97885352696666.eps. Figura 12,8. Fluxo do diagnóstico do desempenho da prática de preço. Com base em um checklist hipotético, descrevemos a seguinte situação. Desempenho igual a 7/16 avos igual a 43,75%, insatisfatório. Interpretação dos resultados. A responsabilidade do lucro é do gerente de marketing e o seu desempenho pode ser medido pelos resultados do lucro bruto geral por produto e por cliente. Lucro líquido geral por produto e por cliente. Planejamento do lucro. Desempenho de lucratividade. Centros de lucro. O uso da avaliação do lucro é importante para a identificação dos problemas atuais e das oportunidades. A identificação de problemas potenciais. A identificação do desempenho normal. O controle e a avaliação dos resultados operacionais. O planejamento financeiro e mercadológico. A correção dos desvios operacionais. A integração com o orçamento da empresa. Uma vez interpretados os pontos fracos com desempenho médio inferior a 5 pontos da operação de vendas, é possível identificar as causas, por exemplo, do lucro insatisfatório e estabelecer critérios para minimizar seu impacto nos negócios da empresa. Recomendações. A prática indiscriminada de descontos ou de preços baixos pode gerar instabilidade nos negócios, afetando a lucratividade da empresa. Para evitar dificuldades é importante identificar as causas da baixa lucratividade por produto, por cliente e por região ou vendedor. Identificadas as consequências da prática inadequada da política de preços, é preciso combater as causas e não os efeitos. Preço alto pode inibir vendas e, por conseguinte, baixar o lucro global, em que pese favorecer um lucro unitário mais elevado. Mais um fator restritivo para a venda é a demanda. Quando ela diminui, o jeito é abaixar o preço para tentar estimular o consumo. Fontes. Cobra, Marcos. Consultoria em Marketing. São Paulo, Cobra Editora, 2002. Wilsons, Aubrey. Marketing Audit Checklist A Guide to Effective Marketing Resource Realization. Londres, McGraw-Hill Book Company, 1982, p. 175. Abertura CAP 13. CAPI acento agudo TULU. 13. Marketing de serviços. O serviço é uma forma de proporcionar encantamento e prazer. O autor. Introdução. A indústria de serviços é uma das mais prósperas do mundo.
É chamada de indústria limpa. Os serviços representam cerca de 67% do PIB no Brasil. Nos Estados Unidos, respondem por 67% da economia. Na Colômbia e na Argentina correspondem a 65% do PIB. Como se pode observar, a economia dos países desenvolvidos e em desenvolvimento está mais dependente de serviços do que da agricultura, ou mesmo da indústria em geral. Na próxima década será o item de maior crescimento em quase todo o mundo. Em que pese esse fato, o marketing no setor de serviços ainda engatinha. O marketing de turismo ganha contornos de cientificidade, despertando o setor pela quantidade de recursos que movimenta anualmente. O setor de saúde também obtém alta para tratar o marketing com menos desdém e desconfiança. Enfim, é o despertar do marketing para serviços públicos, de saúde, de educação, de turismo e hospitalidade, telecomunicação, comunicação, lazer e um sem número de outras atividades. O que são serviços? Em uma definição genérica, serviços poderiam ser entendidos como tarefas intangíveis que satisfaçam as necessidades do consumidor final e usuários de negócios. De certa forma, o serviço se diferencia do produto pela sua intangibilidade, ou seja, não pode ser tocado, armazenado. O serviço proporciona lembranças. A dificuldade de definição é comum para diversos autores, até mesmo para a American Marketing Association, que define: serviços são produtos intangíveis, em última instância. Se intangíveis, eles passam diretamente do produtor para o usuário, não podem ser transportados ou estocados, e são instantaneamente perecíveis. Serviços-produtos são difíceis de serem identificados, quando são ao mesmo tempo comprados e consumidos. A refeição em um restaurante, por exemplo, é um serviço, mas ao mesmo tempo a comida em si é um produto. Por essa e outras razões, acaba havendo confusão entre serviços e produtos, sobretudo quando o serviço é uma combinação com produtos. Quando a Cantina Esperança, considerada pelo Guia 4 Rodas uma das 5 melhores pizzarias de São Paulo, resolveu lançar para venda ao consumidor seus molhos e antepastos, passou a comercializar um produto sem a presença do serviço de atendimento de refeições nas mesas. A importância do setor de serviços. Os gastos com serviços cresceram consideravelmente na última década. Para os Estados Unidos, serviços representam cerca de 3/4 do PIB e têm posição similar em relação a todos os novos empregos. Além disso, a mulher é quem mais vem ganhando espaço no setor de serviços. O setor de serviços representa importante papel para a competitividade dos Estados Unidos. Enquanto aquele país tem déficit na sua balança comercial com bens tangíveis, ele obtém lucro com a exportação de serviços, embora seja difícil medir com precisão os volumes exportados em serviços. No Brasil vem ocorrendo algo similar, pois as empresas nacionais de construção civil há anos realizam obras de construção de estradas de ferro e de rodagem no exterior, entre outras atividades. Características dos serviços. Entre diversas discussões acerca das diferenças entre produtos e serviços, ganham expressão as seguintes. Os serviços são intangíveis, a natureza do serviço é a sua intangibilidade, ou seja, não pode ser tocado, armazenado, transportado. No caso de um serviço, o consumidor não pode guardá-lo como faz com o objeto, ele apenas pode reter o serviço na memória, como uma vaga lembrança. Os serviços são inseparáveis do provedor de serviços, quem provê o serviço é o serviço. Ou seja, o prestador de serviço se confunde com o próprio serviço que presta. O amolador de faca é o próprio serviço. O consertador de guarda-chuvas é o serviço que executa. Os serviços são perecíveis, a energia elétrica que deixa de ser consumida hoje não pode ser utilizada amanhã. Da mesma forma, um avião que decola com disponibilidade de assentos hoje não pode utilizar as sobras de lugares no próximo voo. De maneira análoga, as vagas de um hotel, na baixa estação, não podem ser utilizadas na alta estação, quando a procura aumenta. A dificuldade de padronização, como o serviço depende, sobretudo, de desempenho humano, não há como padronizar. Mesmo quando o serviço é realizado por equipamentos, a padronização nem sempre é alcançada. O serviço no caixa eletrônico de um banco 24 horas pode apresentar falhas, como falta de dinheiro para saque, ou sistema fora do ar. O comprador frequentemente é envolvido no desenvolvimento e distribuição de serviços. Quando o consumidor resolve comer em um dos restaurantes da cadeia McDonald's, ele deverá estar disposto a ir ao caixa, fazer o pedido, pagar, servir-se de canudinho para o refrigerante, apanhar alguns guardanapos e, ao final, jogar o lixo na lixeira, depositando sobre ela a bandeja recebida no caixa. Portanto, há diversos serviços em que o consumidor é envolvido. Num banco, para realizar depósitos, fazer saques, pagar contas, o cliente precisa realizar um esforço, indo a uma agência do banco, ou operando o sistema num equipamento remoto, ou via internet. De qualquer maneira, é preciso que o cliente se envolva com o serviço realizando algum esforço ou trabalho. A qualidade do serviço é altamente variável, da mesma maneira que existe dificuldade de padronização, a qualidade também varia de acordo com a performance do prestador de serviços. Por exemplo, a simples alteração de humor do prestador de serviço poderá comprometer a imagem de qualidade que o cliente tem sobre o serviço. Um restaurante, por exemplo, para manter a qualidade da refeição depende de inúmeras variáveis, como qualidade dos alimentos, temperatura do fogão, humor do garçom, temperatura externa que influi na consistência dos alimentos e um sem número de combinação de fatores.
Da mesma forma, um voo por uma mesma companhia aérea, numa rota idêntica, pode variar de um dia para o outro, basta que surja turbulência na rota, ou que a tripulação não tenha um desempenho a contento, ou ainda que a simpatia de atendimento no check-in e a bordo não sejam a mesma. Determinantes da qualidade do serviço. A qualidade do serviço se refere à expectativa e ao valor percebido da qualidade do serviço oferecido. Em outras palavras, é o fator determinante da satisfação ou insatisfação do consumidor. Muitas empresas enfatizam a meta de serviços encantadores e de qualidade, mas reconhecem que nem sempre a qualidade do serviço é atingida. Uma das bases de um bom serviço repousa no prazer de servir. Há 5 variáveis que são determinantes da qualidade do serviço: tangibilidade, confiança, responsabilidade, garantia e empatia, figura 13,1. F1301978853526966.eps. Figura 13,1. Determinantes da qualidade do serviço. Tangibilidade, evidências físicas do serviço. Por exemplo, o uniforme do policial que se destaca de um vigilante de segurança qualquer. Ou, ainda, o uniforme dos comissários de bordo de uma companhia aérea, conferindo tangibilidade ao serviço de atendimento a bordo e em terra. Outro exemplo, o serviço bancário é intangível, porém o cartão do banco, funcionando para saques, depósitos, pagamentos, crédito e outras funções, torna-se tangível aos serviços bancários e dá ao cartão uma função inteligente. Confiança refere-se à consistência do desempenho e da dependência que se tem do serviço. Um paciente se dispõe a ser operado por um determinado médico pela confiança que este inspira. Responsabilidade envolve o comprometimento de todos na organização, do funcionário ao presidente. A empresa precisa ter uma assinatura, um aval, e todos devem ser responsáveis pelo bom atendimento e excelente desempenho do serviço. O comandante Rolim, fundador da TAM, Linhas Aéreas, costumava ficar na porta do embarque, recolhendo o cartão de embarque e cumprimentando os passageiros, ou ainda na entrada da aeronave ao pé da escada, cumprimentando e desejando boa viagem aos seus passageiros. Era o presidente assumindo a responsabilidade pelo serviço como um todo. Garantia: compromisso com o correto funcionamento de um produto, tendo incluso reparos gratuitos, substituição de um produto defeituoso ou ressarcimento do valor pago pelo produto. Empatia: saber se colocar no lugar do cliente para perceber como ele se sente com o serviço. Essa atividade é essencial em serviços, pois, do contrário, a empresa pensa que está agradando quando na realidade não está. Gap: análise. O profissional de marketing deve saber que muitas vezes há um gap que separa a expectativa que o cliente tinha da qualidade do serviço e a qualidade que ele efetivamente percebe. Quando a diferença entre a expectativa e a percepção é muito grande, pode-se dizer que o cliente ficou insatisfeito. Portanto, um gap hiato pode ser favorável ou desfavorável. Quando o cliente espera menos da qualidade do serviço, a impressão que ele tem do serviço é favorável, caso contrário, é desfavorável. O encontro do serviço. A percepção que o comprador tem da qualidade de um serviço se revela na hora da verdade, o momento em que o cliente se encontra com o provedor do serviço. Normalmente, o pessoal da linha de frente do serviço é que se defronta com mais frequência com o consumidor. São considerados da linha de frente de uma empresa de serviços, o pessoal de check-in de aeroportos de empresas aéreas, o pessoal de recepção de hotel ou hospital, caixas de bancos, e assim por diante. O pessoal de segunda linha de atendimento também encontra o consumidor, satisfeito ou insatisfeito. Após um atendimento complicado no check-in, por exemplo, o passageiro carrega para dentro do avião todo o seu mau humor, ávido de despejá-lo no primeiro comissário que encontrar. Há, então, uma conjugação de atendimentos desencontrados que refletem mal-estar. Por essa razão, a empresa de serviços deve manter a qualidade dos seus serviços em cada encontro com o comprador. O segredo do atendimento cordial das comissárias da TAM é que o comandante Rolim criou um esmerado treinamento na Academia de Serviços TAM, curso de sorriso, curso de felicidade, cerimônia do chá, entre outras modalidades, para tornar o ato de servir prazeroso. Na verdade, o serviço é um desenrolar de atividades em cadeia. Daí o nome cadeia de serviços. Numa empresa aérea, hotel ou hospital, é preciso que os serviços tenham boa qualidade a cada passo em que ocorra um novo atendimento. Se em algum momento da cadeia de serviços ocorrer um encontro inadequado, haverá insatisfação. Tipos de consumidores e serviços de negócio. As empresas de serviços atendem mercados de consumo, de negócios ou ambos. Os serviços são classificados com base em equipamentos ou em pessoas. Um segundo nível de classificação refere-se à habilidade requerida para a performance do serviço. Uma companhia aérea, um hotel, por exemplo, atendem a empresas, assim como o consumidor final, pessoa física. Mas o serviço para o setor de negócios exige, além de metodologia apropriada de atendimento, equipamentos especializados. E para isso o prestador de serviços deve reunir know-how operacional e equipes treinadas para atendimentos personalizados. Um serviço de entregas rápidas, por exemplo, reúne metodologia de coleta das encomendas, processamento para separação e equipamentos para embarque nas aeronaves, como contêineres, esteira para as rampas de embarque e outros equipamentos como caminhões, tratores, furgões, etc.
O serviço com base em equipamento pode ser classificado como automatizado, monitorado por funcionários ou operado por operários especializados ou profissionais. Há diversas outras classificações em função da natureza do serviço, do tipo de relacionamento com os clientes e do tipo de parcerias com fornecedores e clientes. E, por fim, em função do tipo de demanda do serviço e da natureza da entrega. Ambiente para empresas de serviços. O ambiente econômico, sociocultural, político-legal, tecnológico e competitivo afetam sobremaneira os negócios de empresas de serviços. Ambiente econômico. O crescimento do setor de serviços tem decorrido, em geral, pelo desenvolvimento de habilidades profissionais. Exigindo por vezes baixos investimentos iniciais, o setor de serviços cresce na medida em que a economia informal se desenvolve. Grandes empresas de serviços começaram a partir de uma habilidade de seu fundador. A TAM era uma companhia de táxi aéreo. O comandante Rolim iniciou sua empresa com um avião monomotor, e a frota foi crescendo. Portanto, o desenvolvimento do setor de serviços é um dos estágios mais primitivos do desenvolvimento econômico, no qual vasta camada da população desenvolve serviços de encanamento, eletricidade, mecânica, funilaria, construção civil e um sem número de atividades baseadas em habilidades manuais. E à medida que a sociedade se desenvolve para um segundo estágio, a ênfase da economia se altera da agricultura para atividades manufatureiras. E o terceiro e mais avançado estágio de desenvolvimento ocorre quando a força de trabalho se engaja no setor terciário, que é a produção de serviços. Como os gastos dos consumidores finais com serviços têm crescido, e os gastos de diversos setores de negócios também têm se ampliado com serviços, o negócio, serviços, é hoje uma das alavancas do desenvolvimento de diversos países. Portanto, a economia passa a depender do desenvolvimento desse setor. Ambiente sociocultural. O ambiente sociocultural muda de tempos em tempos, alterando, por conseguinte, as preferências por serviços. O crescente uso de serviços de consultoria, por exemplo, tem afetado a vida profissional e familiar de muitas pessoas. Antigos profissionais engajados em funções executivas em empresas, ao saírem do trabalho de carteira assinada e adentrarem no mercado de consultoria, têm a vida mudada no aspecto pessoal e familiar. Dispõem de mais tempo pessoal, para lazer, para a família, para cultivar passatempos, e ampliam também outros setores de serviços. Com o aumento de mulheres no trabalho fora do lar, ampliam-se as necessidades de serviços de alimentação, manutenção da casa, etc. Desse modo, todo um setor de serviços é direcionado para atender a essa nova demanda. Ambiente político legal. Alguns negócios de serviços são mais controlados pela legislação do que outros. Por exemplo, os serviços de coleta de lixo e transporte urbano são regulamentados pelas prefeituras e governos dos estados. A aviação comercial ainda é regida por órgãos públicos, o que muitas vezes inibe a concorrência mais criativa. Ambiente tecnológico. Historicamente, o desenvolvimento de tecnologias em serviço possibilitou às empresas pioneiras conquistarem amplas faixas de mercado. Nos primórdios, a tecnologia tinha como objetivo ampliar a produtividade e racionalizar custos, e a conquista de mercado era um fator secundário, até mesmo um subproduto. Hoje é fator-chave de sucesso. As companhias aéreas disputam acirradamente os sistemas de reservas, Amadeus, Gol, Varig, Galileu, LAN, Sabre, American Airlines e TAM, e outros. A tecnologia das aeronaves evoluiu da aviação manual para a aviação controlada por computadores. O computador faz a decolagem, o voo de cruzeiro e até mesmo o pouso. O comandante passa a ser gerente de voo, preocupado com o bem-estar do passageiro, e, assim, evita turbulências, encurta rotas e economiza combustível. Ambiente competitivo. O ambiente competitivo para serviços constitui um desafio para empresas acostumadas a receber isenções e facilidades do governo. Com o aumento da concorrência, as empresas precisam rever seus paradigmas calcados no ócio, para buscar novas e inusitadas formas de gerir seus negócios. No mundo do transporte aéreo, a Gol, em apenas um ano de atividade, gerou um novo conceito de voar, preço baixo. E quando a Webjet utilizou a mesma estratégia de baixas tarifas, ela acabou sendo comprada pela Gol. A TAM, por exemplo, quando era uma companhia aérea regional e ainda utilizava aviões Fokker 27 e Caravan da Cessna, ao voar entre aeroportos centrais a partir do aeroporto de Congonhas, inovou em serviços para se diferenciar da Rio Sul, que utilizava Boeing 737-500. Criou na sala de embarque do aeroporto de Congonhas música ao vivo, canapés, sucos e sanduíches para dar entretenimento ao passageiro enquanto aguardava o embarque, quase sempre cumprimentado pelo saudoso comandante Rolim. E depois, com a chegada do Fokker 100, jato holandês para 100 passageiros, a empresa não parou de crescer com base na inovação, ônibus entre os aeroportos, estacionamento grátis, e assim por diante. Só teve de rever sua estratégia quando a Fokker fechou sua operação. A partir de então optou por aeronaves do consórcio europeu Airbus para a ponte aérea Rio-São Paulo e demais cidades no Brasil e no exterior. O composto de marketing para empresas de serviços. Fazer marketing não é fácil, dizem os mercadólogos, sobretudo quando a atividade é de negócios. Mas a verdade é que o marketing se aplica como uma luva para as empresas de serviços. E para isso é preciso criar uma cadeia de serviços para atender às expectativas e anseios de clientes, distribuidores e consumidores. Estratégia de serviços.
Os serviços, assim como bens tangíveis, podem ser classificados de acordo com a intenção de uso. Tanto para serviços destinados ao consumo final ou a negócios. Por exemplo, os serviços de utilidade pública, como telefonia, gás, eletricidade, podem ser vendidos tanto para consumidores como para organizações. E normalmente as empresas de serviços separam suas atividades em função do tipo de uso, individual ou para empresas. Os serviços podem ser classificados como conveniência, shopping, compra comparada e especialidade. Lavagem de roupas e conserto de sapatos são normalmente comprados por conveniência, ou seja, em função da facilidade de acesso. Reparo de veículos e seguros são considerados serviços shopping, isto é, de compra comparada. E serviços especialidade são serviços profissionais, médicos, dentistas, advogados, consultoria financeira, de marketing e assistência médica. Para obter a compra repetida de serviços, diversas empresas se utilizam da oferta ou da combinação de serviços. Por exemplo, utilizando o cartão Visa para compras, o cliente ganha milhagens na Gol Varig ou pontos para aluguel de carro na Localiza. Comprando com cartões de crédito, ganha pontos de viagem na Multiplus, TAM, ou pode trocar o volume de compras em dinheiro por pontos, em um catálogo de prêmios no programa Rewards, recompensa, em diversas lojas conveniadas do programa Multiplus. Mas, afinal, quando um consumidor fica feliz com a aquisição de um serviço? Sobretudo quando ele volta a comprar. E nesse caso de um comprador eventual ele pode se tornar um comprador frequente. Ou seja, ele pode se tornar um cliente da empresa de serviços. Mas o que faz um cliente feliz? Quando o serviço atendeu à expectativa antes da compra ou quando foi além do esperado. Segundo o professor de psicologia da Harvard University, as pessoas se sentem mais felizes quando estão tentando atingir metas difíceis, mas não fora de alcance. Assim, fazer uma viagem de sonho a um determinado lugar exótico pode ser uma meta difícil, mas quando alcançada proporciona felicidade. Fonte: A ciência por trás do sorriso. Entrevista com o professor Daniel Ghiberti, da Universidade Harvard. Harvard Business Review Brasil, Jan de 2012, p. 35 a 40. Estratégia de preços. O preço é sem dúvida uma arma poderosa para fechar vendas e reter clientes em serviços. A Avianca, nos voos da ponte aérea Rio-São Paulo, procura se esmerar no serviço e por coincidência muitas vezes tem também o menor preço. A Gol cresceu com uma política de preços baixos e nenhum serviço de bordo. A negociação de preços é parte importante da negociação em muitas transações de profissionais de serviços e de ofertas promocionais de empresas de serviços, como restaurantes, hotéis, companhias aéreas, entre outras organizações de serviços. Por exemplo, as semanas de promoção de preços em gastronomia têm um nome: Restaurant Week. Por uma semana ou mais, os restaurantes que se associam à promoção oferecem preços convidativos com um cardápio fixo porém atrativo e barato, um para o almoço e outro diferente para o jantar, este normalmente mais caro. Outros exemplos de serviços especializados são os institutos de pesquisa de mercado, agências de propaganda, empresas de consultoria empresarial, aluguel de equipamentos, manutenção e reparo e serviços de proteção e segurança, têm preços estabelecidos com base em negociações diretas. Estratégia de distribuição. Os canais de distribuição em serviços tendem a ser curtos ou diretos. Hotéis e companhias aéreas podem vender seus serviços através de operadoras de turismo, agências de viagens ou diretamente ao consumidor final ou cliente empresarial. Como a maioria dos serviços é de bens intangíveis e perecíveis, a via de distribuição deve ser curta, o que não impede a existência de um leque de ofertas para vendas. Ou seja, mais de um agente trabalha com o mesmo cliente oferecendo o mesmo serviço. Estratégia promocional. A natureza intangível do serviço adiciona desafio para o desenvolvimento de estratégias promocionais. O profissional de propaganda precisa ser criativo para tornar tangível um serviço que por natureza é intangível. Os cartões de débito e de crédito podem se associar ao conceito de cartão múltiplo, que sirva para cartão de seguro de vida e de automóveis e, ao mesmo tempo, cartão de assistência médica. Com isso, um único cartão pode oferecer vários e distintos serviços. Para divulgar um serviço é, portanto, fundamental que ele contenha ofertas de real interesse para o comprador potencial. Além da propaganda é preciso trabalhar a promoção de vendas, o cenário para a venda do serviço. Mas, acima de tudo, o serviço precisa ser trabalhado por uma equipe de vendas competente e criativa. O vendedor não vende algo palpável, tangível, vende, isto sim, fantasia, sonho, ilusão ou, na melhor das hipóteses, uma lembrança. Sumário. A diferença entre serviços e produtos evidencia-se pelas características intangíveis dos serviços. Os serviços têm 6 características básicas, intangíveis, inseparáveis do provedor de serviços, perecíveis, difíceis de serem padronizados, o envolvimento do comprador no desenvolvimento e distribuição do serviço e grande variabilidade na qualidade. Por essas e outras razões, os serviços requerem um marketing instigante para provocar o consumidor, levando-o a comprar repetidamente. Questões para revisão. 1. De que maneira os serviços podem ser classificados? 2. Qual é o significado estratégico de qualidade na cadeia de serviços? 3. Explique o que é o gap entre valor esperado e valor percebido. 4. De que maneira se diferenciam produtos e serviços em termos de estratégias de preços, distribuição e promocional?
5. De que maneira a estratégia de serviços pode ser utilizada para serviços de turismo? Questões para discussão. 1. Discuta a definição do termo serviço. 2. Discuta o papel da distribuição para uma companhia aérea. 3. De que maneira um banco pode utilizar a estratégia promocional? 4. O que diferencia um bem tangível de um serviço? 5. De que maneira a estratégia de preços pode ser utilizada sem denegrir a imagem de qualidade de um serviço? Bibliografia. Livros. Boone, Louis, Curtis, David L. Contemporary Marketing. 8. ed. Forth Worth, The Dryden Press, 1995. Cobra, Marcos. Estratégia de Marketing de Serviços. 2. ed. São Paulo, Cobra Editora, 2001. Marketing de Turismo. São Paulo, Cobra Editora, 2001. Marketing de Serviços Financeiros. São Paulo, Cobra Editora, 2001. Marketing de Serviços. 2. ed. Bogotá, McGraw-Hill, 2000. Cantinho Empresarial. Case. Southwest Airlines. Para propiciar um excelente serviço é preciso mostrar que a qualidade do serviço está de acordo com a expectativa do consumidor. Isso é especialmente verdade em empresas aéreas. A razão principal disso são os diversos funcionários da linha de frente que interagem com o consumidor. Portanto, é importante que a empresa tenha um marketing interno bem desenvolvido para comprometer os empregados com o atendimento de qualidade. A Southwest Airlines tem tido sucesso nesse setor turbulento como é o de companhias aéreas, com serviços de excelente qualidade. A missão da Southwest Airlines. Antes de mais nada, a todos os empregados devem ser proporcionados a mesma consideração, respeito e atitude de carinho dentro da organização, que eles esperam que seja partilhado externamente a todos os clientes da Southwest. Embora muitas organizações expressem essas metas para proporcionar excelentes serviços, a realidade mostra que a qualidade de muitas empresas está abaixo da expectativa do cliente. Isso é especialmente verdade para as novas empresas de e-commerce. Uma das razões para a qualidade do serviço apresentar problemas é a deficiência do atendimento do pessoal da linha de frente que interage com os clientes. A causa principal é que o marketing interno precisa ser desenvolvido para tratar os funcionários como clientes internos, encorajando-os a proporcionarem um excelente serviço ao consumidor final. Hoje, o marketing interno é visto como o caminho mais importante para obter, desenvolver, motivar e reter habilidades e energizar os funcionários para realizarem um serviço de alta qualidade. A Southwest Airlines é ótimo exemplo de uma bem-sucedida estratégia de marketing interno. Atuando nesse setor turbulento como é o de transporte aéreo, a Southwest tem conseguido, graças ao seu pessoal, proporcionar um serviço de excelente qualidade. Tanto que seu serviço recebeu 5 prêmios Triple Crown, coroa tripla, pelo menor índice de reclamação de passageiros, pois foi a empresa com maior número de chegadas pontuais, e melhor serviço de bagagem. Enquanto mantém o recorde de a mais segura companhia aérea, registra o menor turnover de funcionários do setor. Em 2001 foi considerada pela revista Fortune, junto com a empresa Cisco, a empresa mais admirada entre as 10 mais nos Estados Unidos. Ainda em 2001, segundo o relatório de consumidores, entre as 9 maiores companhias aéreas domésticas, foi a única empresa a oferecer o preço mais baixo do mercado e o melhor desempenho da qualidade do serviço. Talvez seja o melhor exemplo de companhia aérea que utiliza a elevada motivação dos funcionários e a qualidade do serviço como meio de obter excelente lucratividade. Em um setor deficitário, a Southwest tem apresentado lucro a cada ano, desde o primeiro em 1973, e a única entre as maiores companhias aéreas domésticas a ser lucrativa em 1991, o pior ano para todo o setor de transporte aéreo. A estratégia de marketing interno aparece como pré-requisito para constituir equipes de funcionários capazes e motivados, que lideram alto nível de qualidade de serviços. Logo, o elevado nível de qualidade de serviços direciona os clientes à satisfação e, consequentemente, à retenção destes, gerando elevada receita de vendas e, em última instância, um grande lucro. Implementação. A tática para implementar o marketing interno inclui oferecer uma visão que proporcione o significado do ambiente de trabalho. O ambiente competitivo direciona as pessoas, preparando-as em habilidade e conhecimento necessários ao bom desempenho, ao mesmo tempo que enfatiza o trabalho de equipe, motivando-as por meio de performance e recompensa. Todo o foco da organização é para compreender o cliente interno. Em cada área as sinergias são utilizadas para o sucesso do marketing interno. Oferecer uma visão. O pressuposto básico para o sucesso do marketing interno é proporcionar aos empregados a clara visão dos objetivos a serem perseguidos. Em primeiro lugar, as pessoas gostam de conhecer como o seu trabalho se insere dentro de toda a operação do negócio. E, em segundo lugar, elas gostam de entender e acreditar nas metas a serem perseguidas no trabalho. Ou seja, as pessoas gostam de trabalhar por uma causa, não apenas para viver. Quando há um alinhamento entre a causa da empresa e a causa das pessoas, isso leva a uma extraordinária performance. A Southwest tem uma missão e visão que permeiam a cultura da organização, dominam o modo como implementar sua estratégia de negócios e como tratar seus funcionários. Primeiramente, a companhia enfatiza: coloque os funcionários em primeiro lugar, antes mesmo dos clientes. De fato, o senso comum é: os clientes vêm em segundo lugar, e ainda recebem um grande serviço.
A visão do core do negócio é a seguinte: quanto melhor as pessoas são tratadas, melhor é sua performance. Times de funcionários servem melhor aos interesses da companhia, esse é um dos aspectos centrais da visão comunitária da Southwest. Outro valor da Southwest é que a ênfase não deve ser apenas no trabalho baseado no intelectual e em habilidades, mas também no emocional e no humor. Outra parte da missão da companhia diz que os serviços ao cliente devem ser entregues com senso de entusiasmo, amizade e orgulho individual, e do espírito da companhia. Isto é manifestado com o foco mostrando um coração, que significa o carinho com clientes e funcionários. A empresa é renomada pelo seu humor, estampado nos seus funcionários. Muitas vezes durante um voo o presidente da companhia serve bebida aos passageiros, bem como participa de eventos internos ao som de rap. Esses valores demonstram senso de comunidade, a causa levada a sério, e são a expressão da emoção e entusiasmo criados para serem oferecidos aos funcionários e candidatos a trabalhar na Southwest. Competir por talento. A Southwest faz um enorme esforço para atrair as melhores pessoas. Como o que mais diferencia as companhias aéreas é o talento, a Southwest prefere admitir pessoas talentosas e treiná-las para habilidades específicas, em vez de admitir pessoas com mais experiência e menos talento. A Southwest tem um programa intensivo de treinamento suportado por uma universidade corporativa, que reforça o desenvolvimento de habilidades para o trabalho ético na companhia. Para encaminhar a carreira dos funcionários na empresa são escolhidos profissionais mais antigos que passam sua experiência aos mais novos, agindo como mentores de carreira, a fim de prover a clara demonstração da qualidade do serviço e estarem habilitados a responder questões. Os comissários de bordo recebem treinamento não apenas em relação à qualidade do serviço, mas também aos cuidados com o passageiro. A empresa tem uma função denominada vice-presidência de clientes. Como resultado desses programas, é elevado o nível de desempenho dos times de funcionários. Alguns exemplos incluem o trabalho de agentes de rampa para auxiliar a despachar bagagens, limpar toaletes e abastecer o avião. Os comissários também preparam a cabine para os passageiros. Às vezes, pilotos e gerentes são encorajados a ajudar outros funcionários quando necessário. Esse espírito de colaboração move a todos na organização, incluindo gerentes, pilotos, diretores e presidente, quando os funcionários estão sobrecarregados. Avaliação e recompensa. A medida do desempenho deve vir acompanhada de recompensa, e essa é a parte crucial do sucesso do marketing interno. A recompensa inclui não apenas aspectos financeiros, mas também reconhecimento e outras formas não financeiras. A Southwest oferece benefícios comparáveis aos pagos por outras companhias maiores, incluindo viagens grátis para funcionários e familiares imediatos. Tem ainda programa de bônus, participação nos lucros e programas de aposentadoria. A empresa realiza diversas celebrações por desempenhos setoriais e participa de programas comunitários. A Southwest é considerada uma companhia modelo por oferecer espontaneamente diversas opções de serviços inusitados. Para isso, ela estimula seus funcionários a ações com base na filosofia de que servir é o serviço. O sucesso da Southwest é baseado no fato de dirigir as pessoas pelo marketing interno, levando-as a acreditar que a empresa é a única marca de serviço de qualidade. Seu funcionário tem atitudes positivas, elevada produtividade e forte orientação para o cliente. A vantagem competitiva está baseada em 2 pontos: baixo custo operacional e alta qualidade do serviço ao cliente. A Southwest ilustra a importância da visão corporativa em prover aos funcionários uma conexão de seu trabalho com os objetivos da empresa, treinando e incentivando o desempenho diferenciado. Em resumo, as chaves para o sucesso do marketing interno da Southwest para atrair, desenvolver, motivar e reter funcionários qualificados são as que seguem. Oferece visão corporativa, faz a ligação entre os objetivos da empresa e os objetivos individuais. Compete por talento, estimula pessoas de talento. Prepara pessoas para o desempenho, investe em treinamento em diversos setores. Dá ênfase ao desempenho de equipe, as pessoas devem atuar em equipe e, se preciso for, ajudar em outras funções que não a sua. Avaliação e recompensa, mede o desempenho e retribui com premiação, proporcionando incentivos. Alavanca do fator liberdade, delega autoridade e cobra responsabilidade. Conhece o seu cliente interno, sabe dos pontos fortes e limitações de cada funcionário para aproveitar o melhor empenho dele. Fonte: C.Z. Apleuskil, Andrew J. Ferguson, Jeffrey M. Milan, John F. Southwest Airlines, How Internal Marketing Pilot Success. Marketing Management, Chicago, V. 3, número 3, 2001, p. 14. Informações mais recentes sobre a Southwest Airlines. Caetano, Rodrigo, Freire, Rafael. Muito além do lucro. Isto é dinheiro, 10 de maio de 2013. Disponível em menor que http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/18859_ muito mais além mais do mais lucro. Maior que Salem, Fernanda. Southwest Airlines é a marca mais desejada no ZEUA. Exame, 27 de fevereiro. 2012. Disponível em menor que http, exame, abril, com, br, marketing, notícias, Southwest Airlines é a marca mais desejada no ZEUA maior que. Questões. 1. Qual é, em síntese, a cadeia de serviços da Southwest?
2. O que a diferencia das demais companhias aéreas norte-americanas e brasileiras? 3. Qual é o foco estratégico do marketing interno? 4. De que maneira o marketing interno se integra ao marketing externo? 5. Qual é o significado da expressão servir é o serviço? 6. Que empresa aérea brasileira melhor se encaixa na estratégia de serviços da Southwest? E por quê? Abertura CAP 14. CAPI acento agudo TULU. 14. Marketing de business to business. Os produtos industriais são como a lei de Lavoisier: na natureza nada se cria, tudo se transforma. O autor. Introdução. O setor de negócios é amplo e diversificado, pois compreende desde a atividade de uma grande siderúrgica ou fábrica de aviões até uma pequena lavanderia que fornece serviços para o setor de hospitalidade. A compreensão da importância do marketing no setor de negócios, que os americanos denominam business to business, ou seja, venda de negócio para negócio, sem envolver o consumidor final, é relativamente recente. Não faz muito tempo que o marketing de negócios se tornou importante, fruto do desenvolvimento econômico dos países. A produção de bens industriais tornou-se importante para atender à crescente demanda de bens e serviços de consumo. Quando o mercado era comprador, não havia necessidade de nenhum esforço de vendas, muito menos de marketing. No entanto, na Revolução Industrial, na Inglaterra, do início do século XIX, começaram a surgir excedentes da produção em larga escala. A partir de então foi preciso fazer um esforço de vendas para colocar essas sobras no mercado. A economia mundial foi reciclando conceitos e com isso se gerou a necessidade de administrar essa demanda, que aos poucos deixou de ser conduzida pelas ondas do mercado. Ou seja, nem tudo que se produzia se vendia. A produção mundial em larga escala e desordenada cedeu lugar à produção mais controlada pelas exigências de consumo. Assim mesmo, levou algum tempo até que os produtores industriais, situados nos elos iniciais da cadeia de produção, começassem a sentir a necessidade de administrar a demanda de seus produtos. Esse foi o grande desafio inicial do marketing industrial: administrar a demanda de bens industriais. No início, o marketing era visto no setor industrial como atividade alienígena adequada para vender sabonete, mas de pouca utilidade para vender bens industriais. Hoje, o uso é crescente de estratégias de marketing para agregar valor aos produtos e serviços do business to business. A natureza do mercado de negócios. O mercado do setor de negócios é dividido em 4 grandes categorias: mercado comercial, mercado industrial, mercado de organizações governamentais e mercado de instituições. Mercado comercial é o maior do business to business, pois incorpora todos os indivíduos e empresas que adquirem bens e serviços para serem usados, direta ou indiretamente, na produção de outros bens ou serviços. Mercado industrial é constituído de varejistas e atacadistas que compram produtos industriais para revender a outros fabricantes de produtos industriais. Mercado de organizações governamentais, formado por órgãos do governo, sejam eles municipal, estadual ou federal. São empresas públicas ou órgãos que atendem ao serviço público e compram produtos e serviços que são utilizados em suas atividades. Esses materiais são bem variados, desde lápis, caneta, papel, até aviões para uso dos órgãos e autoridades públicas. Há um sem número de bens e serviços de interesse dessas organizações que são comprados em grandes volumes. Por essa razão, esse mercado é de interesse para inúmeras empresas de diversos setores. Mercado de instituições, entenda-se como instituições as organizações com ou sem fins lucrativos, de caráter público ou privado. Desde associações do terceiro setor como a Associação de Auxílio às Crianças Defeituosas, AACD, até organizações como hospitais, igrejas, universidades, museus e uma série de associações de classe. Essas instituições compram de tudo, de veículos a máquinas e equipamentos, remédios, roupas, alimentos e inúmeros outros itens. Administrar a cadeia de suprimentos. Administrar a cadeia de suprimentos para produtos industriais envolve criação, produção, armazenagem e entrega de bens ou serviços. Dependendo da natureza do bem, a cadeia é mais curta ou mais extensa. No caso de uma cadeia mais longa, ela pode chegar até o consumidor final, identificando os distribuidores intermediários e finais. Alianças estratégicas. Algumas empresas procuram desenvolver uma cadeia de suprimentos alicerçada em parcerias. Essas alianças são estratégicas para manter os fornecedores e clientes comprometidos com o sucesso das operações. Podem ser parceiros pequenos, médios e grandes fornecedores, assim como clientes revendedores e distribuidores. É importante que os participantes dessas alianças vejam a participação como de interesse também para o seu negócio. Aliás, um negócio só é bom se for de interesse de ambas as partes, comprador e fornecedor. Características da demanda do mercado de negócios. Existem consideráveis diferenças entre a demanda de produtos e serviços destinada ao consumidor final e a demanda de negócios. A demanda no setor de negócios é derivada, volátil, associativa e agregada à política de racionalização de estoques, ajustada à política de produção justa em time. Ao passo que a demanda de bens e serviços destinada ao consumo é influenciada diretamente pelo interesse do consumidor final. Como existem muitos intermediários no processo de bens industriais, ou também denominados bens de negócios, é importante entender cada tipo de demanda. Demanda derivada.
O termo demanda derivada refere-se à ligação existente entre os componentes da cadeia de suprimentos. Ou seja, a demanda do fornecedor de matéria-prima deriva da demanda dos seus clientes. A demanda desses clientes, por seu turno, depende da demanda de outros produtores, e assim por diante. Na verdade, a demanda inicial deriva de uma série de outras demandas. Assim, por exemplo, a demanda do fornecedor de aço para a indústria automotiva depende da demanda de consumo de automóveis. Há duas categorias de produtos comerciais: bens de capital e bens ou itens de despesa. A demanda derivada afeta ambas as categorias. Os bens de capital são de longa vida e precisam ser depreciados contabilmente ao longo do tempo. Incluem-se nesta categoria máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de outros bens industriais, ou bens destinados ao consumo final. Os bens de despesa são produtos e serviços usados em curto período de tempo. Como o próprio nome indica, têm seus custos abatidos diretamente da receita da empresa. São itens consumidos durante o processo de produção ou a atividade da empresa de negócios: papel, clipes, lubrificantes de máquinas, etc. Demanda volátil. Como a demanda derivada no mercado de negócios cria imensa variabilidade na demanda industrial, pode ser chamada volátil. Com a flutuação de preços, a demanda pode aumentar ou diminuir. E como a demanda volátil não é fixa, pode ser sazonal, cíclica ou simplesmente efêmera, aparece e diminui em função de ondas do mercado. Por exemplo, quando surge a onda do brinquedo bambolê, a indústria de plásticos tem venda elevada; quando passa a moda, os fornecedores de máquinas de injeção de plástico e de matérias-primas ficam sem encomendas. Assim como vem, vai. Demanda conjugada. A demanda conjugada é característica do mercado de bens industriais em que dois fornecedores podem trabalhar com um produto conjuntamente. A demanda de aeronaves e de turbinas, por exemplo, é demanda conjugada. Quando uma empresa aérea compra determinada aeronave, da Boeing, Airbus ou da Embraer, esses aviões são em geral equipados com turbinas General Electric ou Rolls-Royce. O mercado de turbinas cresce com o aumento da demanda de aviões, pois, além de equipar as aeronaves encomendadas, normalmente a companhia aérea compra algumas turbinas sobressalentes para utilizar na manutenção dos novos equipamentos. Ou seja, a turbina é item de compra conjugada com a demanda de aeronaves. Ajustes de estoques. O ajuste no controle de estoques e na política de materiais armazenados por uma empresa pode afetar a demanda de seus negócios. Assim, se a empresa tem vendas baixas e volumes elevados de produtos estocados, ela pode ter prejuízo. Caso contrário, as vendas estão elevadas e os estoques disponíveis não atendem à demanda, a empresa perde oportunidades de vendas. Dessa forma, o nível de estoque significa volume de recursos financeiros imobilizados. Se bem administrados, podem gerar lucro. Se não, a empresa pode ter prejuízos. Para diminuir o capital imobilizado em estoques, seja de matérias-primas, produtos em fase intermediária de produção, seja um volume de produtos acabados, a empresa lança mão de todos os controles possíveis sobre materiais. Numa produção just-in-time, a política de estoques visa cortar ao máximo o excesso de matérias-primas disponíveis, procurando trabalhar com quantidades mínimas para atender a produção. Em empresas nas quais os valores imobilizados sejam elevados, qualquer racionalização de estoques pode representar resultados financeiros expressivos. A decisão: produzir, comprar ou fazer leasing. Quando uma demanda de mercado se aquece, e a demanda de produção é pequena, o industrial se vê diante de um dilema: ampliar a produção, realizando elevados investimentos, ou comprar de terceiros para atender a demanda e aguardar que a onda passe. Muitas vezes, para a empresa industrial, pode ser melhor comprar de terceiros do que produzir as quantidades adicionais demandadas. Ou seja, fabricar pode deixar de ser interessante. Para atender a demanda aquecida de mercado é preciso fazer uma análise conscienciosa do que vale mais a pena, produzir ou comprar de terceiros. Esse dilema é um tabu. Afinal, se a empresa industrial surgiu e cresceu sabendo fabricar, para quebrar esse paradigma é preciso arrojo e decisão. Outra possibilidade é fazer leasing do equipamento em vez de adquiri-lo. Esse conceito é válido tanto para o aluguel de máquinas e equipamentos como para veículos. Uma análise financeira de curto, médio e longo prazo ajuda a tomar a decisão de produzir, comprar ou alugar. Características do mercado de negócios. O mercado de bens industriais guarda algumas características interessantes. Por exemplo, a forte tendência de ocorrer uma das seguintes condições: concentração geográfica. Por facilidade de suprimento de matérias-primas, os fabricantes de cerâmica tendem a agrupar-se em uma determinada região. O estado de Santa Catarina, por exemplo, reúne os principais fabricantes de louças, louças sanitárias e azulejos, entre eles, a Schmidt, fabricante de louças de porcelana, a Oxford, de louça de faiança, e a Porto Belo e Portinari, ambas de piso cerâmico. Os estaleiros, por sua vez, de grande porte estão em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. Quase sempre o critério de localização do setor industrial é por facilidade de obtenção de matéria-prima. Em volta de um fabricante, em geral se aproximam fornecedores de pequeno a grande porte e até mesmo a concorrência. Tamanho e número de compradores. Outra característica do mercado industrial é o tamanho das empresas. Normalmente, as empresas são de grande porte e fornecem para inúmeros compradores industriais de menor porte.
Siderúrgicas como a CSN, Usiminas, Belgo Mineiras são empresas de grande porte que fornecem para inúmeros pequenos compradores desde arame até chapas de aço. Na verdade, o número de compradores é elevado, mas o porte é variado, ou seja, há compradores de pequeno a grande porte. Padrões de classificação industrial. Os setores industriais são classificados de acordo com o tipo e natureza do bem industrial que produzem. Os setores químico, petroquímico, siderúrgico, máquinas e equipamentos e veículos são apenas alguns exemplos de classificação da atividade em função do setor de atuação industrial. Em alguns casos, a classificação é em função do bem produzido, empilhadeiras, pontes rolantes, rolamentos, tratores, etc. Avaliação de mercados internacionais. No setor industrial existem empresas dos mais variados portes, de pequenas a grandes, classificadas em função do tamanho da planta ou da capacidade de produção. A necessidade de buscar os mercados internacionais ocorre, muitas vezes, para escoar parte da produção. Mas não são apenas as empresas de grande porte que hoje buscam os mercados internacionais. Mesmo as empresas de pequeno ou microporte, em razão de sua tecnologia de produção ou pela qualidade de seus produtos, procuram os mercados internacionais para exportar ou produzir lá fora em parcerias com fabricantes locais. A empresa gaúcha de carroceria de ônibus Marco Polo associou-se à Dina, do México, para montarem carrocerias em chassis e exportarem ônibus prontos para os Estados Unidos. Organização do comportamento do comprador. Há um mito de que o comprador industrial é racional por natureza, porém muitas compras por impulso também são realizadas nesse setor. Via de regra, o comportamento do comprador industrial é regido por normas e procedimentos pautados em especificações rígidas do produto e de seu desempenho. Ocorre, no entanto, que a compra industrial é orientada por algumas características, como as seguintes: reciprocidade. Não existe regra definida no papel, mas quase sempre a empresa fornecedora é também cliente. Ou seja, a empresa, ao mesmo tempo que fornece determinados produtos, poderá ser cliente do seu cliente, comprando produtos por ele fabricados. Por exemplo, uma siderúrgica fornece chapas de aço para uma montadora, e depois equipa sua frota de veículos com os produtos de seu cliente. O papel do comprador profissional. O comprador industrial é um profissional que deve desempenhar suas funções conhecendo especificações técnicas de produtos de compra, tal qual um engenheiro de produção ou um químico industrial. Por essa razão, o comprador precisa ter qualificação acima da média, e muitas vezes é interessante que ele tenha vivenciado atuação na produção ou até mesmo no fornecedor. Análise de valor. O bem industrial tem uma característica importante: ele só pode ser adquirido mediante criteriosa análise de valor. O custo da matéria-prima, do produto acabado no estoque da fábrica ou do distribuidor precisa ser avaliado com rigor, pois os valores são altos e os eventuais prejuízos com encalhes também são elevados. Análise de vendas. O produto industrial precisa ser analisado da ótica do cliente. Em outras palavras, é importante acompanhar o ciclo da venda até o cliente do cliente e, muitas vezes, até o momento em que ele chega transformado sob a forma de um bem de consumo ao usuário final. O acompanhamento dessas etapas permite adequar o produto industrial à realidade do consumo final. O conceito de centro de compras. Entender o conceito de centro de compras é vital para compreender o comportamento de compra organizacional. Na configuração de um centro de compras estão incluídas as mais diferentes funções de uma empresa, além do setor de compras, engenharia de produção, laboratório de novos produtos e setores envolvidos com o propósito da compra. Os participantes do setor de compras procuram satisfazer suas necessidades pessoais, além de se preocuparem com seu status, afora, é claro, as necessidades organizacionais em relação às compras propriamente dita. O papel do centro de compras. Os participantes de um centro de compras desempenham diferentes papéis no processo de compra. O usuário é a pessoa que utilizará o produto ou serviço a ser comprado. Sua influência na decisão de compra varia muito, de indiferente a extremamente importante. Os usuários muitas vezes iniciam a ação de compra pela requisição do produto, e eles podem também auxiliar no desenvolvimento da especificação do produto. Os coordenadores controlam a informação a ser revista pelos membros do centro de compras. Eles podem controlar a informação pela distribuição de dados impressos do produto ou anúncio ou pela decisão de qual vendedor falará no centro de compras. Ou seja, é quem organiza dados e escala as pessoas que participarão do processo de decisão de compras. Por exemplo, o agente responsável por compras pode reunir alguns vendedores para opinar acerca da configuração do produto a ser fabricado, juntamente com o pessoal de engenharia responsável pela especificação, sem prejuízo de outras pessoas com o mesmo privilégio. Influenciador é principalmente o pessoal técnico, engenheiros, especialistas em controle de qualidade e pessoal de pesquisa e desenvolvimento. Em determinados momentos, podem ser chamados consultores externos, como engenheiros e arquitetos, que influenciam na decisão de compra. Decisor é aquele que tem o poder de decidir a compra, embora outra pessoa tenha a autoridade formal. A identidade do decisor é a mais difícil para determinar. Por exemplo, em determinadas situações a decisão de compra pode ser do próprio presidente da empresa. Comprador é quem tem a autoridade formal para selecionar o fornecedor e implementar o procedimento para assegurar a qualidade do produto ou serviço. O poder do comprador é frequentemente usurpado por membros mais influentes da organização.
O papel do comprador é assumido pelo agente de compra, que executa a função administrativa associada ao pedido de compra. A tarefa crítica para a organização de marketing é determinar o papel específico e as influências relativas a cada participante do centro de compras.